me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde, é sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje, setembro, eu vou falar sobre o livro do mês de setembro, um livro que eu sugiro que vocês leiam. E todos os livros que eu indico, né? Comecei isso esse ano, eles têm um porquê, além de ser uma atividade prazerosa, que é a atividade da leitura, eles contêm um ensinamento sem serem chatos, burocráticos, sem serem livros assim difíceis de se ler. Eles são livros que, muito pelo contrário, é como se fosse uma leitura leve e agradável. E para quem não tem o hábito da leitura, à medida que vocês forem se habituando a ler, vocês vão começando a aprender a se transportar, né, para aquele outro local, para aquela outra existência, né? Como se fosse um universo paralelo. Vão começar a ver dentro, né, de vocês tudo que vocês estão lendo, como se fosse realmente, não é nem um filme, é muito mais que isso, né? Vai ser uma vivência, você vai estar ali apreciando tudo que você está lendo. E é uma sensação muito agradável, muito prazerosa. O tempo passa, você não percebe. Muitas vezes a pessoa não gosta, diz que não gosta de ler, porque nunca teve nas mãos um livro realmente que fosse compatível com o gosto dela, com as coisas que ela aprecia, e também porque ela ainda não tem adquirido esse hábito, né? São possibilidades isso. Que ela não tem adquirido esse hábito de se viver junto com o que está lendo, né? Então, nesse nosso mês de setembro, eu vou sugerir um livro que eu já li. Eu tenho sugerido livros que eu já li pela primeira vez há muitos e muitos anos, né? Então, são livros com os mesmos conceitos colocados de uma forma mais simples, né? Os conceitos que a gente fala o tempo todo aqui no programa. Então, são livros que tanto são agradáveis para quem já tem um conhecimento maior sobre espiritualidade, como para quem está começando, né? É uma forma de você começar a se introduzir nesse mundo novo, né? Novo, de repente, para você, por causa de uma espiritualidade que você não sabia que existia e que hoje a física quântica vem comprovar, vem trazer para nós a comprovação de que é exatamente assim como os textos antigos de 5.000, 8.000 anos antes de Cristo já diziam, né? Bom, o livro é A Profecia Celestina. Esse livro é um livro que foi escrito por James Hetfield. Eu vou mostrar daqui a pouquinho, o Leonardo vai mostrar para nós a imagem. Vamos falar um pouquinho dele. O James, ele nasceu no Alabama, nos Estados Unidos, né? E ele é um sociólogo e mestre em psicologia. E ele escreveu esse livro como uma jornada a textos que ele percebeu, manuscritos que ele descobriu que existiam do século VI a.C., e ele aí cria uma história de como esses textos foram encontrados nas ruínas do Peru. Então, é uma busca, na verdade, espiritual de 9 profecias. E a mesma sequência está muito bem feita, a sequência que ele vai encontrando o texto, né, o papiro um por um, e realmente está muito bem feito, vai ajudar vocês, para sair, né? Vai ajudar vocês a descobrirem muitas coisas. A gente depois vai falar, inclusive, porque a minha intenção era falar nesse programa sobre o outro. E eu vou falar um pouquinho sobre o outro nesse programa, num próximo eu vou continuar, mas eu vou falar um pouquinho usando alguma coisa do que está aqui, que inclusive vai ser um estímulo para vocês lerem o livro. Esse livro, ele é o número 1 na lista de best-sellers do jornal, foi na época, né? Ele foi escrito em 1992.
Ele foi considerado o número 1 em best-seller do jornal New York Times. Ele ficou mais de 3 anos na lista dos mais vendidos. Em 1996, ele foi indicado como o livro de maior vendagem no mundo, né? E em 1995, no ano anterior, ele já era o segundo mais vendido no mundo. Em 2006, foi lançado um filme com o mesmo título. Então, agora eu vou mostrar o pacote completo para vocês. O livro que eu estou sugerindo é esse, né? Você pega a primeira imagem, por favor, Leonardo. Eu já mostrei o livro, né? Vocês vão ver na imagem também. A tomada que o Leonardo e o Peter aqui fizeram para mim do livro agora há pouco foi melhor do que a imagem. Foi muito boa. Vocês viram bem o livro, né? E agora tem a imagem 2. Depois que esse livro foi escrito, o sucesso foi tanto que eles escreveram o guia de leitura da profecia celestina. Então, as profecias são ampliadas. As profecias são ampliadas. Vocês aí estão vendo 2 livros. Eu vou mostrar o primeiro aqui, o guia de leitura da profecia celestina. E existem certas explicações, certas orientações. Por exemplo, a pessoa gostou muito do livro, amigos também leram, querem montar um grupo de discussão. Tudo isso aqui tem uma orientação, meditações a respeito, como fazer os encontros, primeiro encontro, sugestões de como poderiam ser feitos para discutir o livro. É um livro muito legal, né? E é uma ajuda para quem quiser, quem gostar do livro e quiser expandir esse universo do livro, né? Outra imagem que vocês viram ali é esse aqui. Esse da direita, é esse que eu vou mostrar aqui para vocês. Meditações Celestinas. Aqui vem um CD, quem escreveu esse livro foi a Sally, a esposa dele, e ele escreveu isso, essas meditações celestinas. Tem um texto inspirador a nível de meditações e vem o CD junto, né? Que você pode usar para relaxamento, para um trabalho como meditação mesmo, ou como simplesmente um relaxamento. Você está cansado, está exausto, passou um dia terrível, quer descansar um pouco, o CD é válido, muito bom, tá? E tem mais. Com o sucesso, né, que eu falei agora há pouco, que em 2006 ele virou filme, né? Então tá aí o filme, né? O filme da profecia celestina, e ainda tem do lado direito, uma imagem que eles fizeram um audiobook, um audiolivro, né? Quem não quiser ler, quem quiser ouvir, existe à venda um audiolivro. Está aqui o filme, né? Esse é o filme que está ali, que é muito bom. Claro que, como sempre, para quem não é assim, um aficionado desse tipo de coisa, eu sou. Por exemplo, surgiu agora há pouco tempo um filme, Uma Dobra no Tempo. Eu não vi o filme, né? Eu comprei o filme, deixei esperando, comprei o livro, li o livro e depois fui ver o filme. Com os livros do Dan Brown também, Inferno, O Código da Vinci, eu fiz sempre isso. E realmente, quem lê, o conteúdo é muito mais vasto e até o filme fica mais válido porque você sabe de coisas no meio do que acontece lá no filme que quem vê o filme só não sabe o porquê, né? Então, eu acho isso um procedimento legal. Eu aprecio muito fazer isso, gosto muito. Mas o filme está bem feito e para quem não aprecia isso, pode também ver o filme direto. Mas, sem sombra de dúvida, o livro é extremamente mais completo, o filme não abarca tudo, mas é uma coisa agradável de você ver depois quais seriam as sugestões de cenários, de pessoas, porque quando você lê, você já imagina isso tudo, eu pelo menos imagino, né? Às vezes são coisas semelhantes, às vezes não, é um trabalho interessante. É importante também frisar que esse livro, ele, de preferência, ele não deve ser lido assim, ou mesmo que a pessoa faça uma leitura rápida, depois ele pode ser lido mais devagar, de modo que seja meditado em cada uma das profecias descobertas e entendida realmente
como acontece. Bom, então, eu trouxe para vocês o livro, o pacote inteiro que veio atrás dele, né? E eu tenho quase que certeza absoluta que vocês vão apreciar ler o livro. É importante também frisar, aqui o Leonardo ia mostrar de novo, é importante frisar que eu não sei a situação desse material todo aqui, a nível de venda imediata, de material novo, ou se a pessoa teria que ir na estante virtual, ou, quer dizer, um conjunto de sebos, né, comprar um já usado. Não sei, para informar para vocês, realmente. Meus livros são antigos e eu, na verdade, não pesquisei isso esses dias. É só a pessoa entrar na internet ou ir na livraria e perguntar, ou se não tiver, num sebo, com certeza absoluta, você acha muitos, né? Então, tá a sugestão para vocês. E eu queria agora expandir um pouco isso dentro do tema que eu tenho pensado em abordar com vocês e desenvolver. Que, na verdade, parece um tema simples, mas é um tema extremamente polêmico. E o que eu gostaria de fazer é começar a dar sugestões, né? As imagens foram todas, certo? Foram as 5. Ah, falta um, o do filme, exatamente, Esse é o filme, Aquele outro que mostrou era um outro livro. Tudo bem, você volta à imagem anterior, por favor? Eu me confundi. Esse livro da esquerda, o da direita é um audiobook mesmo, mas o da esquerda é um livro que foi escrito há pouco tempo, A 10ª Profecia. Eu tenho uma vaga ideia de ter lido, né? Que eu li isso, quer dizer, saiu há pouco tempo, entre aspas, eu já li ele há muito tempo, mas não consegui achar na biblioteca o livro. Então, eu não sei se eu coloquei em outro lugar, eu não sei o que aconteceu com ele. Mas eu tenho uma ideia da 10ª Profecia, inclusive nos meus, quando eu leio livros assim, eu sempre faço uns resuminhos e deixo dentro do livro. Eu encontrei o resumo e encontrei a 10ª Profecia, que é sustentar a visão. Então, eu li. Se eu fiz o resumo, eu li. Mas não achei, mas de qualquer forma está ali. Quem quiser continuar, né? Ele fala de uma 10ª profecia, então é um livro outro. E aquela imagem, a penúltima que ele passa, que o Leonardo mostrou para a gente, a outra é o filme, que eu mostrei também, o meu filme para vocês. Bom, então agora terminaram, né? Então vamos continuar o que a gente estava falando. Que essa questão de se falar sobre o outro, parece, como eu estava dizendo, uma coisa muito simples. Mas não é, quando você coloca certas questões sobre as quais não se pensa normalmente a respeito, né? Quem é o outro? O que é o outro? Para que serve o outro? Né? Se o outro existe, deve existir um porquê dele existir. E nós não paramos para pensar no porquê. E, naturalmente, quando se fala sobre esse assunto, é como se fala como qualquer outro assunto, mas nós não temos muita consciência disso. Pode-se olhar para qualquer coisa como uma aula de artes. Você tem um objeto de arte ali no meio da sala. Quando eu estudei arquitetura, eu tinha isso, eu punha alguma coisa ali no meio e as pessoas formavam um ciclo em volta e todas tinham que desenhar, retratar aquele objeto. Cada um vai perceber aquele objeto de formas totalmente diferentes. É como diz, se eu não me engano, é o senhor Goenka, fala no livro dele, que cita como se fosse um elefante. O cego que segura um elefante. Se você tiver um grupo de cegos, por exemplo, e todos forem até um elefante tocarem neles, e quando você pedir para a pessoa definir o que é um elefante, se você colocar cada cego apenas de um lado de um elefante, se o cego tocasse todo o elefante, seria diferente, que é exatamente o que eu estou querendo falar aqui, né? Mas, quando o cego só tem uma perspectiva daquele elefante, um vai definir um elefante como uma coisa plana muito grande, porque ele tocou na orelha. A outra vai definir como uma coisa comprida e fina, porque ele tocou no rabo. O outro vai definir como
como se fosse quase uma pedra, só que um pouco mais macia, mais grande, muito grande, que vai tocando no lobo do elefante. Então, de acordo com o que você colocar, de acordo com uma posição que você colocar o cego, a definição que ele vai ter do dedo do elefante é diferente um do outro, vão descrever coisas totalmente diferentes. Isso é a mesma situação para nós, com qualquer coisa. Dependendo da perspectiva para que nós estamos abordando, olhando para a questão, nós vamos perceber coisas diferentes. E, infelizmente, o que nós nos habituamos a fazer é olhar de uma posição estática, a gente nunca muda, adota aquilo que a gente viu como crença e diz, aquilo que eu estou vendo é isso, e acabou o assunto. E não tem abertura para colocar, será que é só isso? Né? A questão é essa. Será que é só isso? Né? Porque se você mudar de perspectiva, você vai ver uma outra abordagem da questão. Se você mudar de novo, você vai ver uma outra abordagem. Quando você tem alguma coisa no centro, você tem muitas possibilidades para olhar para aquilo. Não uma, nem duas, nem três. Muitas, muitas. Você pode verificar, olhar para aquilo de várias formas diferentes. De várias formas diferentes. Então, é preciso muito cuidado. É essa sugestão de reflexão que eu quero trazer para vocês, em relação a uma coisa sobre a qual não se pensa absolutamente nada a respeito. Eu não vejo as pessoas tentando entender como o que é o outro, por que o outro existe, para que o outro serve, ele tem que ter uma utilidade, um porquê da existência dele. As pessoas normalmente, quando você fala com uma pessoa, com outra e com outra, cada uma tem uma interpretação. E a sua é a verdadeira e única. Ela não aventa a possibilidade de que, de repente, tem outras possibilidades de interpretação. Algumas até que talvez a gente não goste, né? E então, essas então são as que a gente menos quer saber. Né? Tudo que a gente não gosta, tudo que a gente não concorda, a gente não quer pensar a respeito. Né? É muito difícil. Nós já relegamos aquilo lá para trás do muro, como dizia a doutora Anne Bredran, porque a gente não quer saber daquilo. Ou porque provoca dor, ou que provoca angústia, traz recordações do passado que nós não queremos mais sentir. Em vez de trabalhar aquilo e deixar o monstro sair de trás do muro e perceber que não é um monstro, é uma lagartixa, né? A gente acha que atrás do muro está cheio de dragões. E se a gente começasse a tentar diminuir o muro, tentar espiar um pouquinho atrás dele, né? Vai ver que está cheio de lagartixa, que não é nada do que a gente imagina, mas o que acontece é que provavelmente na época que aquilo virou um dragão, ou a gente era pequena, o problema para nós era muito grande, então virou um dragão. Quando a gente olha para o mesmo problema hoje, vê que a coisa não era bem assim. Né? Deixou uma marca enorme, mas porque na época, né, o problema foi grande, foi um trauma grande que a gente sofreu. Uma criança que sofre uma violência, por exemplo, aquilo para ela é o fim. Né? Se ela conseguir resgatar essa dor agora, ela pode até mesmo perceber o porquê. E quando eu digo porquê, tem que se entender que ninguém faz nada sem uma razão. Eu não estou dizendo que a pessoa está certa em ter a violência, o que eu estou dizendo é que, de repente, aquela mãe, ou aquele pai, ou aquela outra pessoa que praticou a violência, né, está fazendo aquilo porque um dia alguém fez violência com essa pessoa também. Assim como aquela criança que sofreu violência, se ela não limpar isso de dentro dela, provavelmente vai se tornar um adulto violento. E provavelmente, se ela sofreu violência dos pais, é possível que ela repita essa violência com os filhos. Então, tem que haver, né, uma limpeza, tem que haver uma conscientização, tem que haver coragem. Né? Acho que a palavra mais apropriada é coragem. Coragem para retomar aquilo,
lidar com aquele sofrimento, né, e fazer ele embora. Isso é coragem. Então a gente fica com tanto medo, muitas vezes, de lidar com esses sofrimentos e se torna uma pessoa amarga, rancorosa, sofrida e vai carregando esse sofrimento pela vida fora. É muito pior do que... É que nem cortar o rabo do cachorro aos pouquinhos, né? Você às vezes não escuta dizer, já não ouviu falar sobre isso, porque pode existir pessoas que acham que se você cortar os pedacinhos, vai doer menos, mas não, vai doer muito mais. Você corta de uma vez só o que tem que cortar, doeu, acabou, assunto encerrado, né? Então é mais ou menos isso que a gente tem que tomar coragem para colocar em prática, né? Então, por exemplo, nós, na quarta visão do livro, né, o manuscrito vai falar sobre como nós vivemos, né, tentando controlar os outros, tentando dominar os outros. Há uma tendência muito grande, você observa na educação das crianças, que muitas vezes o que os pais chamam de educar, na verdade, é controlar, né? Ele quer controlar, dominar. Isso não é, de forma alguma, educar. De forma alguma. Quem educa, educa para a felicidade. Quem educa, educa para a liberdade. Quando você domina e controla, você, na verdade, está gerando uma criança infeliz, aprisionada e triste, né? Então, vamos meditar um pouco sobre isso, né? E a quarta visão, ela vai falar de como a gente usa o controle, a dominação para roubar energia, né? E isso é uma coisa assim muito legal que eu já falei de outras formas, aqui em vários programas, de como nós vivemos o mundo de hoje tentando roubar a energia do outro. Por isso que não funciona, né? Ele aí vai chegar na quinta visão, né? Mostrando, né, que nós temos à nossa disposição uma fonte limitada de energia, né? Deus nos fornece, nos dá toda a energia que nós possamos querer, que nós possamos precisar. Só que para isso, você tem que ter uma mínima conexão com o divino, para poder abrir essa porta, porque ele está lá mandando a energia, mas a gente é que tem que receber, né? Ele dá e nós, em vez de recebermos esse manancial de energia que ele nos manda, a gente está fechado ao divino e aí fica precisando de energia e vai para a fonte mais próxima a qual nós temos acesso, que é o outro. Então, para a pessoa, muitas vezes é fácil roubar a energia do outro, quando na verdade tudo que ela tinha que fazer é abrir as portas, né, e pegar desse manancial imenso de energia, né? Então, vocês veem como uma coisa bonita, maravilhosa, e como nós, sem percebermos, adotamos o caminho, um caminho doentio, um caminho que vai nos adoecer, né? Muitas vezes vai nos adoecer a nós mesmos e ao outro de quem a gente está roubando a energia. E tudo que a gente precisa fazer, no caso, a meditação é o caminho para a gente começar a abrir essas portas. Abrir as portas a esse manancial de energia que Deus deixa à nossa disposição, né? E aí isso fortaleceria todo mundo. Todos ficariam mais fortes. Hoje em dia é um conceito, a gente vê muito isso, né? A pessoa quer se considerar melhor, então diz, eu sou melhor que fulano. Ora, muitas vezes a pessoa é melhor do que um fulano que é uma droga naquilo que faz. O que adianta você ser melhor de alguém que é péssimo? Não adianta nada. Você tem que querer ser o melhor. Se muitos forem bons que nem você, vai ser uma maravilha, o mundo vai virar uma bênção, né? Por que querer ser isso ou aquilo em relação ao outro? Por que simplesmente não querer ser o melhor naquilo que faz? Sem se comparar,
né? E aí você tem a chance de conseguir, aquela pessoa ou outra ali, ela parou num certo estágio, você está progredindo. Mas quando você se compara a ela, você vai chegar ao mesmo estágio que ela. É uma luta frutífera, que não leva a um lugar legal. Mas a gente nem percebe isso, né? Bom, então na quinta visão ele vai falar sobre esse manancial de energia que nós temos à disposição, né? E fala com muitos exemplos, muitas situações, até eles descobrirem, é uma luta e tanto, porque a igreja quer encobrir que eles descubram os manuscritos. É uma história muito, muito legal. E a sexta visão, ela fala exatamente sobre isso que eu estou tentando abordar, que é livrar-se do hábito de roubar energia do outro. E aí ele vai mostrar no decorrer do livro as formas que nós usamos para fazer isso. E aí, de repente, a gente lendo, consegue se encaixar naquela fórmula. Vai fazer um exemplo de, por exemplo, uma criança que é educada por, digamos, um pai intimidador. O que vai acontecer? Que tipo, né, de hábito ele vai desenvolver para roubar a energia dos outros, né, que foi originado da forma como ele foi criado. Então, vai falar do interrogador, vai falar do drama do distanciamento, né? E vai falar do drama do coitadinho de mim, que é um dos que a gente mais vê hoje em dia, né? Quando as pessoas precisam se colocar como vítimas, né? E se colocam de vítimas para elas mesmas e para os outros, né? E aí uma pessoa assim não consegue crescer, não consegue se libertar, né, desses limites que ela se impôs. E esse coitadinho de mim, né, quando ela se coloca para o outro como sendo um pobre coitado, na verdade, ao roubar a atenção do outro, ao roubar a pena que o outro tem dela, ela está roubando a energia da outra pessoa. Quer dizer, ela está sendo um processo ruim para ela e ruim para o outro, né? É ruim para todo mundo, quando podia ser bom para todo mundo, né? E muitas vezes os coitadinhos de mim desenvolvem coisas graves e ficam extremamente felizes porque cada vez quando encontram os amigos têm doenças mais graves para falar, ao ponto de você chegar, como eu já assisti, de pessoas disputando quem tinha a pior doença. Quer dizer, é uma coisa que quando você fala assim, parece cômico, parece inadmissível, mas acontece o tempo todo perto da gente. E quando não, nós mesmos fazemos parte desse processo, né? Mas na hora não percebemos, né? É o que eu chamo sempre, falo para vocês, aprendam a enfiar a carapuça. Quando você vê alguma coisa que você começou a perceber que não está legal, você se perguntar, será que eu faço igual? O Bill Gates sempre usou isso, ele dizia que ele sempre preferiu aprender com os erros dos outros do que com os próprios. Ele observava os outros, o que ele via que não estava legal, ele tentava consertar nele, para não cometer os mesmos erros, né? Então, é muito mais inteligente, até mesmo inteligente da nossa parte, né? Então, é importante que nós tenhamos, né, todas essas coisas das quais eu estou falando claras na nossa mente, para que a gente possa pensar a respeito. Como é que é isso, né? A gente diz, eu vou pensar a respeito. Pensou, acabou, assunto encerrado. Não, não é assim, não. Não é assim, não. O pensar a respeito é quando você deixa as coisas se elaborarem dentro de você. Você ouviu o que eu estou falando e não é para dizer não, é isso mesmo ou não, não é. Como o Buda sempre dizia, não acreditem em nada do que eu falo, mas usem tudo que eu disse para pensar. Então, quando você começa a pensar um pouco a respeito, hoje vem uma ideia. Você não fica obsessiva naquilo, você tem a sua vida, pensa em outras coisas, mas de repente vem uma outra questão. De repente você acorda de manhã e percebe que percebeu um monte de coisas sobre aquele assunto que não tinha percebido antes, né? É como você começar, por exemplo, né, essa relação com o outro. Você começar a perceber como é que o que o outro é para mim. Né? Nós fazemos coisas pelo outro, que na nossa cabeça sempre são boas,
E a questão, será que são? Né? Eu já contei a história da borboleta, daquele cara que tentou ajudar a lagarta a sair do casulo e a borboleta ficou aleijada e nunca conseguiu voar. Será que nós não estamos fazendo isso com as outras pessoas? Por que é que na Bíblia Deus colocou amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Por que isso? Por que ele não disse colocar amar a Deus e ao próximo acima de tudo? Ele não falou isso. Ele falou amar ao próximo como a si mesmo. Né? E a gente tem que parar para se perguntar por quê. Ele é o mestre. Né? Ele está nos ensinando o caminho correto. Ele está nos mostrando, né, como nós temos que seguir. Claro que esse caminho não é estático, é bom que a gente perceba isso com clareza. Quando você tem um navio que passa no mar, quando vem um navio atrás, ele nunca vai poder seguir o navio que estava na frente pelo mesmo caminho que o da frente fez. O rastro daquele primeiro navio no mar, ele vai sumindo à medida que o navio passa. Porque aquele caminho foi só dele. E assim é conosco. Só que nós não percebemos isso. O meu caminho é meu. O caminho de cada um de vocês é diferente, é o de cada um de vocês. Por quê? Porque nós somos singularidades. Não existem duas pessoas iguais no universo. Cada um de vocês que está aí é único. É único. Não tem ninguém igual. Vocês são exclusivos. Exclusivos. Então, tudo também tem que ser exclusivo para vocês. O caminho de cada um de nós é diferente do caminho do outro. Os conceitos básicos podem ser os mesmos, mas o caminho é diferente. Quando Cristo diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Esse si mesmo é individual. Só que se eu me amo, para eu me amar, eu tenho que me conhecer. Eu não posso dizer, nossa, eu amei ler esse livro aqui, se eu nunca li. Não tem como. Eu não posso me amar se eu não me conheço. Daí, o caminho fundamental do crescimento espiritual já estava lá na entrada do oráculo de Delfos. Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Tudo que você precisa fazer não é ir a tal lugar para conhecer isso, conhecer aquilo, pá. Não, você pode ter muita teoria, você pode aprender muitas coisas, mas se você não colocar em prática, aquilo é só teoria, não virou conhecimento. Né? E o mais importante é o conhecimento. A teoria tem valor quando ela nos leva a ter conhecimento. Né? Então, é fundamental que nós nos conheçamos para que nós possamos nos amar. Como uma pessoa pode acreditar que pode dar amor aos outros se ela não tem amor por ela mesma? Eu costumo dizer que o cálice dela está vazio. E você só pode dar o que transborda do seu cálice. Na hora em que eu aprendo a me amar, à medida que eu for aprendendo a me amar, meu cálice começa a transbordar. E é esse transbordamento que eu dou ao outro. É isso que nós temos que perceber. É por isso que eu não gosto muito de usar a palavra amor. Porque o amor que se fala aí o tempo todo, inclusive nas redes sociais, de uma forma miraculosa, né? Não é amor. É, como a gente falou agora há pouco, é controle, dominação. Ai, eu amo muito meu filho, ele tem notas ótimas na escola. Pô, isso não é amor. Né? Eu posso ficar orgulhosa porque meu filho possa ter notas boas. Eu posso ficar feliz porque ele possa ter um bom comportamento. Agora, como é que é isso? Se ele não tivesse, né? Como é que fica esse amor? Se eu amo porque ele tem notas boas, se ele não tiver, eu não amo mais. Porque não é amor. Então, a palavra está muito desgastada. Né? O uso dela virou totalmente oposto
do que na verdade é, né, o uso. Essa coisa do Gilbran, Khalil Gibran tem um texto muito bonito sobre os filhos, e em que ele fala que filhos são como flechas atiradas ao vento. Nós os temos para que eles possam crescer e ser felizes. Enquanto são pequenos, nós cuidamos, orientamos, educamos. E depois, eles têm que se libertar. Eu não posso ficar na dependência, nem cobrando dele uma dependência. Olha, você está longe, você não vem me ver, você não está aqui. Não tem cabimento, porque o amor não tem limite, não tem fronteiras físicas, né? Então, na verdade, o que eu estou querendo, né, é completar algum vazio que está em mim. E que ilusoriamente eu completo com essas coisas. Por isso eu estou sempre procurando alguma coisa para completar, né? Nós estamos sempre procurando coisas para completar nossos vazios. E nós tínhamos que preencher esses vazios conosco mesmo. Quando a gente consegue se conhecer, começar a se descobrir, na verdade nós estamos descobrindo Deus em nós. E não pode ter nada mais completo e mais perfeito. Por isso o oráculo de Delfos: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Né? É essa descoberta que tem que ser feita. Essa descoberta de nós mesmos que é igual a descobrir Deus. Né? Nada pode ser mais maravilhoso e mais completo. E aí, como é que o outro entra nisso? Porque lá na frase não está só amar a Deus sobre todas as coisas e a si mesmo. Não. Tá, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então tem o próximo na história. Né? Ou seja, o próximo é esse auxílio que nós podemos ter para poder nos conhecer. Quando muitas vezes existem várias possibilidades, nós somos singularidade, lembre-se, o que quer dizer isso? Cada um de nós é único, cada um de nós reage de uma forma, pensa de uma forma diferente, sente de uma forma diferente um do outro. Então, muitas vezes acontecem casos em que, quando você vê alguma coisa no outro que você não gosta, na verdade, você está reconhecendo alguma coisa em você mesmo da qual você não gosta e não quer aceitar. Como você não tem coragem para isso, você rejeita ela no outro. Olha o outro já servindo de espelho para nós podermos nos perceber. Né? Quando você detesta alguma coisa na pessoa, se questiona, né? Será que eu não sou assim? Será que eu não faço igual? Né? Isso aí explicaria por que você odeia tanto aquilo nela. A gente dá um monte de desculpa, por questões morais, por questões éticas, por questões isso, por questões daquilo, mas na verdade, qual é o verdadeiro motivo? Será que eu sei? Ou será que eu estou encobrindo ele? A ignorância, a gente vê vários textos, várias pessoas falando sobre isso, no budismo se fala muito sobre isso também, na Bíblia se fala muito sobre isso, quando a ignorância é que nos leva para o caminho errado. Então, a ignorância, ela às vezes é tão forte em nós, que a gente acha que está certo em tudo, por ignorância. Quanto mais, eu percebo isso claramente, às vezes eu tenho conceitos já que eu acredito que estão prontos em mim, que eu já entendo mais ou menos aquilo, e aí você começa a ler alguma coisa a respeito, você diz, nossa, eu não entendia nada. Quando você começa a descobrir coisas novas, você vê que nem Aristóteles dizia, tudo que eu sei é que eu nada sei. Porque quanto mais você percebe, quanto mais você descobre, mais você vê que os teus conhecimentos são muito poucos. Né? Como dizia Shakespeare, há mais incógnitas entre o céu e a terra do que imagina a nossa boa filosofia. Nós percebemos que sabemos muito pouco, mas quando a gente está tomado pela ignorância, a gente acha que sabe tudo. Tudo. Isso é complicado, porque nos faz perceber muito, muito pouco em nós mesmos. Nós amamos alguma coisa, uma pessoa, e achamos que o nosso amor é imenso. Será que é amor? Será que é posse?
né? Eu amo fulano se ele faz o que eu quero. Se ele não faz o que eu quero, se é uma briga danada, eu já não amo mais. Aí o que a pessoa coloca muitas vezes é, ela não gosta de mim. Na verdade, né, como é que é isso? Como é que funciona esse arranjo? Né? Eu quero transformar uma pessoa naquilo que eu gostaria que ela fosse, quando na verdade eu teria que aceitá-la do jeito que ela é. E esse processo gera uma confusão danada. Por isso você vê que os casamentos hoje em dia, com um ano, já estão se desfazendo. Muitas vezes se desfazem, na verdade, concretamente. Muitas vezes se prolongam dessa forma e todo mundo fica mantendo as aparências. É o que você mais vê. Em terapia se vê muito isso. Né? Casais que você imagina que são casais maravilhosos, quando um deles vai para a terapia, você vê que a coisa não era bem assim. Então, tudo isso pode mudar. Só depende de nós. Cada mudança que você quer na sua vida só depende de uma pessoa exclusivamente, que é você mesmo. Né? E eu sei que é uma coisa difícil de acreditar, mas quando a gente muda, o nosso entorno muda junto. Hoje a física até já fala isso quando fala que, na verdade, o problema está na questão do observador e do que é observado. Né? Então, quando você aprofunda isso, você percebe que você gera, nós temos agora no programa, uma vez por mês, o quadro Criação da Realidade, em que ele aborda isso muito bem, você gera, né, o que você está vivendo. Então, se é você que gera, se você muda, você vai gerar uma coisa diferente. E aí você vai conseguir transformar. Quando você se transforma, você transforma a sua vida. E quem nos dá esse auxílio para essa transformação é o outro. É o outro que faz esse papel. É o outro que muitas vezes, eu falei agora há pouco a história da borboleta. A pessoa vive a vida e diz, eu preciso ajudar, eu ajudo muitos outros, eu faço caridade, eu faço isso, e só lê os pedaços da Bíblia onde fala nessa questão da caridade. Ninguém lê lá o pedaço em que diz que você, para fazer caridade, tem que primeiro fazer caridade com você. Tem que primeiro estar bem você, para poder fazer uma caridade que vai ajudar o outro. Senão você faz como um rapaz que facilitou a vida do bichinho lá, que ia se transformar em borboleta, daquela larvazinha. Né? Você não pode abrir o casulo, você tem que esperar o momento. Ela tem um momento certo para florescer dali e se transformar numa linda borboleta. Quando você se enfia no meio desse processo, não por causa do outro, isso tem que ter consciência. Você não está fazendo isso por causa do outro, você está fazendo isso por causa de você mesmo. Porque a sua necessidade de dizer que ajuda, a sua necessidade de mostrar que ajuda é imensa. E você tem dificuldade de perceber que você estaria ajudando muito mais se ajudasse primeiro. Na hora que eu conecto com o divino, eu vou saber exatamente o que eu tenho que fazer com o outro. Porque não vai ser uma decisão minha, vai ser uma decisão do divino. Né? É muito bonito porque, normalmente, né, o que nós temos que fazer pelo outro vem a nós. Muitas vezes, o que nós temos que fazer pelo outro está ali na nossa casa. Algum membro da família que está infeliz, que está triste, mas eu não tenho tempo para cuidar dele porque eu tenho que ir lá não sei aonde fazer um serviço social. Eu tenho que ajudar os outros. Olha lá, o meu outro estava ali do meu lado. Aliás, na Bíblia fala no próximo. O próximo é o que está próximo. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso? Que o que a gente tem que ajudar é o nosso próximo. E ele vem a nós. É você estar numa fila de mercado e ver aquela pessoa que quer comprar aquelas compras, uma pessoa humilde, e não tem dinheiro para pagar o que estava e manda tirar uma parte das compras, e você vai lá e banca. Ali você tem um dinheiro bem aplicado para ajudar o seu próximo. E olha como ele estava próximo. Eu não fui buscar o fulano em um lugar. Ele veio a mim. É você ver uma criança
que está olhando para o brinquedo e não pode comprar, é você comprar aquele brinquedo e dar para aquela criança. Ali você ajudou o próximo que estava próximo de você. Quem colocou ele próximo foi Deus. Não fui eu que fui buscá-lo. Então, muitas vezes a pessoa chega no Natal, compra um monte de brinquedos para distribuir ali, acolá, 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 e os próximos que estão passando por ele na rua, ele não está vendo. Porque está ocupado demais fazendo aquilo que massageia o próprio ego. Essa é a verdade, gostem ou não, né? E eu, quando falo de vocês, falo para mim também. Porque muitas vezes eu me vejo fazendo coisas e tenho que trabalhar. Não, não é por aí. Estou metendo pés pelas mãos. Vamos parar, vamos meditar a respeito. Vamos tentar, né? Vamos meditar, olha, vamos tentar perceber o que realmente Deus quer que eu faça. Isso é meditar. Né? É tentar me conectar com o divino de modo que eu possa fazer o que ele espera de mim. E não eu fazer o que eu estou esperando de mim mesmo. Pode ser que eu esteja no caminho certo ou pode ser que não. Mas quando eu faço o que eu percebo que Deus espera de mim, que eu escuto, abro as portas para percebê-lo, não porque eu fiquei me convencendo, né? Aí eu estou num caminho legal. E lembrem-se, sempre esse caminho, ele não tem telespectadores. Está lá, que a sua mão direita não veja o que a sua esquerda faz. Ou vice-versa, não lembro qual a mão que vê o quê. Mas o que é importante é que eu faça, porque Deus está vendo e Ele espera isso de mim. Não é também, entendam, não é também, eu vou fazer isso, ninguém vai ficar sabendo, mas eu vou fazer aquilo ali. Não, porque Deus viu, mas não era o que Ele esperava de você. Então, a coisa tem que ser completa. Tentemos eliminar nossas desculpas que nós damos para fazer o que nós queremos. Né? Tentemos tentar perceber melhor o que Deus espera de nós. Quando a gente não age assim, o que acontece é que a doença sobrevém. É a maneira que ele tem de sacudir a gente. Olha, não é isso. Aí vem a doença. É essa sacudidela que ele nos dá. Você vê um monte de pessoas fazendo um monte de coisas que acham maravilhosas e estão cada vez mais doentes. Por quê? Porque alguma coisa dentro não está bem. Vocês já sabem que nós somos energia. Nós podemos falar isso de milhões de maneiras diferentes, né? Nós somos energia, matéria é energia, energia é matéria, é igual a mc ao quadrado. Podemos falar através da física, através do budismo, através do espiritismo, dizendo que nós somos perispírito. No fim, é tudo a mesma coisa. Ou seja, como é que nós estamos dentro? É assim que vai estar o nosso lado de fora. É como está o nosso perispírito que a nossa parte material vai aparecer. Vai se densificar e vai surgir como matéria. Então, é aquela energia, aquele perispírito que nós temos que mudar, que nós temos que aperfeiçoar, que nós temos que espiritualizar. E aí as coisas começam a se transformar. Né? Lembrem-se, milagres, como já dizia Santo Agostinho, nada mais é do que coisas da natureza que nós ainda não conhecemos. Naquela época nós não conhecíamos. Hoje nós conhecemos. E Deus disse claramente, Jesus Cristo disse claramente na Bíblia, podereis fazer coisas, milagres muito maiores do que os meus. Ele não fazia mágica, ele fazia milagres. Ou seja, ele mudava a pessoa internamente, quer dizer, ele não mudava, mas ele ajudava a pessoa a mudar internamente. E ele dizia muitas vezes, a tua fé te salvou. Ou então, quando curava, os teus pecados estão perdoados. A pessoa tinha uma nova chance para começar novamente. Não volteis a pecar, é o que ele dizia. Ou seja, a pessoa tinha essa oportunidade. Bem, sobre isso tudo que eu falei, que a nossa missão nos procura. Né? Deus fala para a gente o tempo todo, Ele grita, mas nós precisamos percebê-lo, nós precisamos abrir as portas. Tem um videozinho que o Leonardo vai passar para a gente, que é para vocês perceberem como é que isso, tudo que eu falei, né, para corroborar o que eu falei, que vocês possam perceber melhor.
Eu achei que isso é um filme curto, mas que dá ideia clara de tudo que eu tentei sugerir que vocês meditem durante essa semana, né? Então, estejamos atentos, não ao que nós queremos colocar em prática, mas ao que o divino espera que nós coloquemos em prática, né? E o quanto, né, isso é que é importante a gente tentar pensar um pouquinho a respeito. O quanto eu me permito conectar com Deus para poder saber o que Ele espera de mim, né? Então, essa é uma sugestão para essa semana, que eu espero que vocês coloquem em práticas, porque eu tenho certeza que isso vai dar frutos muito bons. Não só espiritualmente, mas como eu acabei de falar agora há pouco, né? A espiritualidade é que cria a nossa densidade, a nossa matéria, né? Então, vai dar resultados excelentes na nossa saúde, na nossa vida. Bem, nós estamos terminando por hoje o nosso programa. Eu lembro para vocês que ao vivo nós somos às sextas-feiras, às 13 horas, né? Tanto na TV Canal 19, pela televisão, pela TET Cable, como também vocês podem entrar no Facebook e assistir nosso programa ao vivo, pelo Facebook, na página TVI 19. Nas nossas reprises são segundas-feiras às 9 horas da noite, quartas-feiras às 5 horas da tarde. E os programas antigos, são 4 anos, quase 5 anos agora já de programa, os programas antigos vocês podem assistir na nossa página, Sintonizando Saúde, e também no YouTube, no nosso canal do YouTube, Sintonizando Saúde com Maria Madalena Matos. Eu espero que todos os nossos programas sejam úteis. Tem vários assuntos antigos que vocês podem procurar em programas antigos, como a física quântica, que eu falo sempre em outros, mas que em alguns eu já fiz programas só tentando passar de uma forma simples esses conceitos novos que estão surgindo. Então, terminamos hoje o nosso programa, mas contamos sempre com vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês. Até o nosso próximo programa. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry.